A paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos ricamente nesta manhã, né? Que aqui eu estou pela manhã. Mas que essa palavra chegue ao coração dos irmãos, seja pela manhã, tarde ou à noite, pela madrugada, a hora que for. Essa palavra vai falar grandemente aos corações dos irmãos, né? E eu gostaria que todos se atentassem a essa palavra que se encontra em 1 Reis 21. Fala ali de Nabote, né? Que ele recusa vender a sua vinha a Acabe. Eu vou ler aqui a passagem para os irmãos e depois vou falar mais profundamente. E diz assim a palavra: E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jerisalita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, o rei de Samaria. E que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé de minha casa. E te darei por ela outra vinha, melhor do que ela, ou, se te parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. E então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o Jerislita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. E deitou-se em sua cama e voltou-se o rosto e não comeu pão. Porém, vindo ele a Jezabel, a sua mulher, disse-lhe: Que há que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele disse-lhe: Porque falei a Nabote, o Jerislita, e lhe disse: Dai-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. E então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governa tu agora no teu reino de Israel, levanta-te, come pão e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jerislita. Olha só com grandes coisas é a ganância, o desejo extremo de se obter coisas que não pertencem, né, a certas pessoas. E muitas pessoas vivem também dessa maneira, assim como Acabe, o rei de Samaria. Então, quando ele fala aqui, quando ele vai até a Nabote e pede a sua vinha, né? Porque a vinha ia lhe servir de horta, porque estava ali do lado, do seu reino, do seu palácio. E aí o Nabote, ele fala assim: Deus me livre de te dar uma herança que foi dos meus pais, porque aquela vinha foi conquistada, foi abençoada, foi dada a seus pais, talvez já vinha de uma outra herança. E aí ele ficou indignado. Nabote falou assim: Oxe, como pode ser isso? Um rei que tem de tudo, que tem do bom e do melhor, que tem plantações onde quiser de vinha, e até ele tinha uma outra que até julgou que era melhor do que a do próprio Nabote. E ele falou assim: Não, como pode ser isso? Não vou te vender, não. Deus me livre de te vender a vinha de meu pai, dos meus pais, por herança. De jeito nenhum, não vou fazer isso. E aí o Nabote saiu assim indignadíssimo dali, achou que foi afrontado, desrespeitado, humilhado por Nabote. E aí ele achou que não merecia aquilo ali, porque ele era orgulhoso e ele achava que ele era soberano e ele podia ser atendido nos seus pedidos, né, nas suas vontades.
Muitas pessoas estão nessa posição aí, acha que porque está mais elitizado, porque está melhor financeiramente, julga que os outros são inferiores, né, irmãos? Então nós vemos isso aí pelo mundo, né? Isso se replica, né? Então Nabote ali, Acabe ali, ele mostrou que que ele era autossuficiente, que ele podia ter aquilo que ele queria ter, ele era uma pessoa que era mimado, com certeza foi mimado demais pelos seus pais, entregava tudo aquilo que ele queria, e aí ele ficou desgostoso quando ouviu que o Nabote disse, não vou dar a minha vinha, e foi muito eficaz naquilo que ele falou, foi muito seguro daquilo que ele falou. Mas, como o inimigo ele não brinca e não tarda, né? Então, Nabote ficou lá todo chucro. E aí, logo chega Jezabel e pergunta para ele por, por que ele não está comendo, por que ele está daquela maneira. Aí ele vai e conta que ele foi até a Nabote para poder pedir a sua vinha, só que Nabote se recusou de dar, porque era a herança de seus pais. Ele deve ter falado assim para ele, como pode, né? Eu sou o rei, podendo ter isso aqui, a minha hostinha aqui do lado da minha casa, e ele vai e se recusa. Como pode ser isso? Aí ele deve ter falado para ela, choramingado lá no ouvido dela, e ela, Jezabel, se achando a autoridade máxima, a competência maior, já usou de planos, né, irmãos, malignos para poder tirar a vida de Nabote. E logo ela mandou cartas aos anciões ali os anciãos ali que moravam ali, conviviam com ele naquela cidade, e aqueles anciãos, eles simplesmente aceitaram aquilo que estava escrito naquela carta e resolveram atendê-la, porque, mesmo sabendo que ele era um homem íntegro, correto, que buscava a face do Senhor, aqueles homens também não foram piedosos, aqueles homens, eles não tinham temor de Deus, porque como que você convive há tanto tempo com pessoas, seus vizinhos e tudo, você sabe do comportamento deles, você sabe da integridade dessas pessoas, aí chega simplesmente um comunicado dizendo, olha, apedreja, arruma testemunhas contra esse fulano aí e apedreja eles e mata eles. Como? Esses anciãos, eles não eram respeitosos. Esses anciãos já eram velhos, pessoas que viviam ali naquele meio, mas eles não tinham temor de Deus, tanto é que aceitaram as ordens dela, a determinação dela para fazer uma coisa maligna, mal aos olhos de Deus. E assim eles o fizeram, arrumaram testemunhas de Belial, homens de Belial, 2 testemunhas, para poder colocar contra Nabote ali, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei, e assim foi. E eu acredito que Nabote deve ter esperneado, deve ter questionado, deve ter falado, mas ali eles foram presos, porque eram muitos, e ali não o respeitaram, aqueles anciãos ali, eles foram covardes, eles sabiam porque conviviam, com certeza já tinham convivido com os pais de Nabote, já tinham convivido com os descendentes de Nabote, sabia de sua integridade, que eles eram verdadeiramente homens honestos e tudo, e na realidade eles simplesmente se aliaram a Jezabel e fizeram um dano que foi apedrejar ali a Nabote. Então, ele não tinha o que fazer, com certeza não tinha quem o apoiasse, tanto é que eles agiram de covardia e o prenderam e ali o apedrejaram, né, irmãos? Então, essa maldade se vê em vários lugares.
com várias pessoas. Então, irmãos, isso daí é que nós venhamos a respeitar as heranças dos nossos pais, não só por um imóvel, mas a sua compostura diante de Deus, como você vive diante do Senhor, né, buscando a perfeição diante de Deus, saindo das maldades, saindo dos achismos, né, não concordando com certas coisas, tudo aquilo que é de herança foi conquistado com suor, foi pago um alto preço, né, irmãos? Então, ali Nabote, ele agiu com sinceridade, ele foi íntegro, né? Dizendo, não posso dar aquilo que foi me dado, foi conquistado com esforço. Não é assim, né? Então, vamos ficar atentos, né, irmãos? Buscar verdadeiramente ao Senhor, que Deus nos honra, né, irmãos? Para a glória de Deus. E aquela mulher ali, todos sabem, né, que depois no contexto final, que ela é morta, né? Matam ela de uma forma cruel, né? Por conta que não teve piedade de ninguém, né, irmãos? Então, é uma palavra assim que a gente deve refletir bem sobre os nossos bens, passar isso para os filhos, né, irmãos? Para que haja que haja assim um respeito, né, irmãos, diante das coisas do Senhor, porque Deus, Ele é que é soberano sobre as nossas vidas. Gostaria que os irmãos compartilhassem, dessem um like, assinassem meu canal, e beijo no coração de todos.